Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós iremos continuar falando da América, da sua colonização e dos aspectos naturais. Vamos? Então vamos começar falando sobre a colonização da América. A chegada dos europeus à América e a colonização do continente estão associadas às grandes navegações e ao desenvolvimento do mercantilismo, que tinha como objetivo obter e preservar riquezas, como aldeias de que o poder de uma nação era determinado pela quantidade de ouro e prata acumulados, que é o metalismo. Outra característica do mercantilismo foi o pacto colonial, que consistia na exclusividade comercial entre uma metrópole e suas colônias, que eram proibidas de negociar com outros países. Isso garantia lucro às metrópoles, que compravam matérias-primas baratas das colônias e vendia para elas produtos manufaturados a preços elevados, e com isso geravam muito lucro. A primeira colônia europeia na América foi estabelecida em 1492, lá na Ilha Espanhola, atuais territórios do Haiti e da República Dominicana. Em poucas décadas, muitas outras colônias foram estabelecidas no continente, principalmente por Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda. Nós conhecemos muito bem essa situação aí, né, de colônia. Fomos colonizados pelos portugueses. Temos um mapa da colonização europeia na América durante os séculos 16 a 19. Os europeus colonizaram as Américas de maneiras diferentes, destacando as chamadas colônias de exploração e colônias de povoamento. Então, oitavo ano, vamos ver as principais características de cada uma dessas colônias. Começando pelas colônias de exploração. Foram implantadas em grande parte na América Latina e na porção sul da América Anglo-Saxônica. Suas principais características eram a monocultura, ou seja, a plantação ou a produção de um único gênero agrícola, realizada em latifúndios com a produção de algodão, cana-de-açúcar, tabaco e a extração de metais preciosos destinados à metrópole e a utilização do trabalho escravizado de quem? De indígenas e de africanos. Temos aí uma imagem dos trabalhadores escravizados em plantação americana da cana-de-açúcar no ano de 1784. Então, recapitulando, as principais características: trabalho escravizados, o que eles produziam era enviados para as metrópoles, eles praticavam a monocultura. Falando um pouco sobre as colônias de povoamento, foram implantadas principalmente ao norte e nas áreas centrais da América Anglo-Saxônica. Caracterizavam-se pela pequena propriedade, pelo trabalho livre e pela produção para o mercado interno, né, oitavo ano? Diferente do que a gente falou da colônia de exploração, que os produtos eram para a colônia, e aqui era para o mercado interno. Em algumas propriedades, haviam trabalhadores assalariados. Também na colônia de exploração falávamos de trabalho escravo. E a economia foi desvinculada do pacto colonial. Essa liberdade econômica favoreceu o desenvolvimento das atividades comerciais com outras metrópoles. A imagem que a gente vê é de uma colônia de povoamento no norte dos Estados Unidos. Continuando, falando um pouco agora sobre os direitos dos povos indígenas na América. O contato dos povos indígenas americanos com os europeus causa o extermínio de populações e a expulsão dos territórios que ocupavam. Atualmente, os povos indígenas enfrentam vários problemas, como a invasão de suas terras por produtores rurais, mesmo aquelas que já legalmente foram demarcadas. Más condições de vida em reservas ou cidade, discriminação, preconceito e desrespeito às suas manifestações culturais. Quando assistimos aí alguma notícia, um noticiário sobre os povos indígenas aqui do Brasil, é isso que a gente vê, não é mesmo? O risco de perder suas terras, as condições inapropriadas em que eles vivem, a discriminação que esses povos sofrem aí pelo estilo de vida, né? Pelas suas manifestações culturais. A luta pelos direitos dos povos indígenas contra a discriminação
é defendida há muitos anos por diversas organizações e representantes dessas populações e foi reconhecida pela ONU no ano de 2017 com a aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que tem 46 artigos. No livro de vocês terão a oportunidade de ler sobre algum desses artigos. Interessante, viu? Vale a pena. Quando falamos de América, sobre os aspectos naturais dela, que é o nosso próximo assunto, o que a gente pode perceber? Que ela apresenta uma grande diversidade natural. As características da hidrografia, relevo, clima e vegetação exercem influência na ocupação do território e nas atividades humanas, resultando em paisagens variadas do norte a sul do continente. Esse é um mapa físico, da América. Sobre sua hidrografia. Na América do Sul, encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo, a do Rio Amazonas, que recebe águas de afluentes cujas nascentes se localizam nas terras do Planalto das Guianas, na Cordilheira dos Andes e em Chapadas do Planalto brasileiro. Na região amazônica, o transporte fluvial ainda é importante para a circulação de carga e pessoas. Na América do Norte, a maior bacia é a do Mississippi, que deságua no Golfo do México e recebe afluentes que nascem no oeste, como o Missouri, o Arkansas e o Appalachians e o Ohio. Sobre o relevo, podemos destacar aí aspectos similares, entre as Américas do Norte, Central e do Sul. Vamos distinguir aí 3 grandes unidades ou formas, que são planaltos orientais, planícies centrais e cadeias montanhosas. Essa imagem são dos Montes Apalaches, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O clima, a diversidade climática na América é influenciada por diferentes fatores, como latitude, altitude, relevo, massas de ar e correntes marítimas. Esses fatores exercem influência direta sobre os elementos climáticos, temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Falando um pouco sobre os principais tipos de vegetação, temos aí o taiga, representado nessa imagem de uma floresta no Canadá, a taiga. A tundra, no Vale do Rio McLaren, no Alasca, só para vocês irem vendo cada tipo de vegetação associando com a imagem, tá? E tá voando. Floresta temperada, essa daí no estado de Nova York. Floresta tropical úmida, na Colômbia. A savana, que a gente está vendo aí em Minas Gerais. E o estepe. Essa imagem da Argentina. Nessa videoaula, então, ficamos por aqui. Estou com saudade de vocês. Continuem aí acompanhando a leitura, os exercícios propostos. Se tiver alguma dúvida, mandem um e-mail para a gente poder conversar. Fiquem com Deus e nos encontraremos numa próxima videoaula.